Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Kairos. Eu sou Avelino Ferreira e estarei com vocês durante a reflexão desta noite. Reflexão que tem como tema o quarto homem da fornalha. Vamos ver quem era essa pessoa que estava no fogo quente. Primeiro, antes de começarmos, eu gostaria de trazer um pouquinho do contexto da nossa história. Como é que chegamos até o ponto que eu quero discutir? Você bem sabe, mas não custa repetir, Israel teve, enquanto reino unificado, 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Quando chega no filho de Salomão, que seria o quarto rei de Israel, a gente tem a questão de Roboão. Roboão toma decisões ruins, houve conselhos ruins e acaba dividindo o reino. Então nós ficamos com o reino que é conhecido como o Reino de Israel, o Reino do Norte, onde ficam as 10 tribos de Israel, vão ficar lá no norte, e ao sul vai ficar apenas a tribo de Judá e Benjamim, que vai continuar com o filho de Salomão, Roboão, e Jeroboão reinando ao norte. Ao norte nós temos esse reino que continuou com o nome de Reino de Israel, até porque era o que teve mais tribo, foi o que teve mais tribos ali com eles, e ao sul nós tivemos o reino de Judá, ou o Reino do Sul, também conhecido. Bom, a gente sabe que vai tendo uma alternância de poderes. No Reino do Norte são apenas reis maus, reis que fazem o que o Senhor odeia e abomina, e quando chega mais ou menos ali por volta de 720 a.C., esse reino é tomado, esse povo é expulso do território de Israel, então eles vão ser dissipados pelo reino da Assíria. Passado mais um pouco do tempo, a gente sabe que o Reino do Sul, né, esse reino de Judá, teve reis bons, reis maus, mas chega uma hora também que vai tendo uma sequência ali de reis maus, e acaba que o Senhor resolve que, olha, assim também não dá, e pega esse reino de Judá e também vai fazer com que ele sofra a invasão babilônica. A gente está falando ali mais ou menos de 587, né, então assim, 100 e poucos anos depois do povo do Reino do Norte ser expulso, a gente tem agora o Reino do Sul sendo levado cativo para o reino da Babilônia. Bom, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele não simplesmente chegou e exterminou o povo, ele pegou algumas das pessoas que ele achava importante, que ele achava que poderia auxiliar o reino da Babilônia, e levou para si, para serem os seus servidores, para serem os seus funcionários do palácio, enfim, do reino babilônico. E a história que eu quero contar vai falar justamente sobre 3 desses personagens. O mais famoso de todos desses que foi levado foi Daniel. Inclusive tem um livro na Bíblia que leva o nome do profeta Daniel. Mas eu quero falar sobre Ananias, Misael e Azarias. Você conhece melhor essas 3 pessoas com o nome babilônico deles: Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos falar um pouquinho sobre a história desses 3. Eu quero fazer uma leitura expositiva do texto que está lá em Daniel, capítulo 3. Ele começa falando de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei muito bem sucedido, porque para os padrões da época, ele foi um rei conquistador. Ele ampliou bastante o terreno da Babilônia, né? Ele teve êxito na maior parte das suas batalhas, e isso teve um viés, deixou ele vaidoso. A gente viu lá atrás, no Gênesis, que o homem teve uma vez um desejo de construir algo que fosse tão alto, uma torre, um zigurate, que fosse tão alto que pudesse alcançar o próprio céu. E parece que essa vontade não tinha passado na época de Nabucodonosor. Vamos ler aqui, a partir do versículo 1, o que esse rei fez em homenagem a ele mesmo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou o campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que se viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, a outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente.
Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, Nabucodonosor achava o seguinte: não bastava eu conquistar o território do povo, não bastava eu conquistar o corpo daquelas pessoas, eu tinha que estar impregnado na mente daquele povo, eu tinha que ter a alma daquele povo, a psique daquele povo. Esse era o desejo do rei Nabucodonosor. E por isso ele constrói uma imagem. E nós sabemos lá na Bíblia, lá nos 10 mandamentos, que existe um grande problema do povo judeu e do povo cristão em adorar imagens. Ainda mais, essa que era uma imagem que representava um homem. Não só um homem, mas um homem que queria se dizer que era um Deus. E claro que isso causou problemas para o povo de Deus, para aqueles que adorar imagens era a pior coisa que eles poderiam fazer. Havia naquele reino algumas pessoas que odiavam os judeus e queriam a destruição total deles. A gente sabe que Daniel ocupava um lugar de honra dentro do palácio. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ocupavam posições altas nas províncias onde estavam espalhados o reino da Babilônia. E tinham pessoas que detestavam essas 4 pessoas. E aí eles resolveram fazer uma artimanha. Satanás está sempre pronto para acusar e colocar a gente em maus lençóis. E com eles não foi diferente. Vamos dar continuidade na nossa leitura aqui de Daniel 3, começando agora no versículo 8. Diz assim: ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus são babilônios, e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses. Não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorei a imagem que eu fiz. Porém, se não adorares, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então nós temos aqui um rei que está irado com a falta de deferência que esses 3 homens, que eram servidores públicos, servidores dele, não estavam demonstrando ao rei. Como assim vocês se negam a, primeiro, adorar os meus deuses, e segundo, adorar os deuses dos deuses, que sou eu? E ele faz ali uma provocação que é o seguinte: vocês têm 2 opções. Ou vocês me adoram, vocês se prostram diante de mim, se ajoelham diante de mim, ou eu vou mandar vocês para a fornalha de fogo ardente. Uma morte lenta e dolorosa. Vocês podem escolher uma vida subserviente a mim, ou então a morte lenta e dolorosa. E agora, os 3 têm que responder o que faremos. Vamos ver a resposta deles. Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Repara que a resposta dos 3 amigos judeus, ela é ao mesmo tempo muito respeitosa, ó rei, nós vamos responder, e ao mesmo tempo provocativa. Olha, nós não vamos adorar os seus deuses, e nós não vamos nos curvar a você. E essa resposta vai enfurecer um pouquinho o rei. Mas antes de a gente falar sobre a fúria do rei, vamos dizer o que essa resposta nos ensina, né, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que ela ensina para nós hoje em dia. A primeira coisa que a gente tem que recordar é que a desgraça, a dor, a tristeza na vida desses 3 não começou no momento em que eles se negaram a se abaixar para a estátua
de Nabucodonosor. Não. Esses homens, eles viram a destruição total e completa de Judá, o assassinato dos seus amigos e seus parentes. Eles haviam sido sequestrados. É sequestro. O que Nabucodonosor faz com o reino de Judá é literalmente sequestrar as pessoas que eles queriam. E não só um sequestro, porque ele também escraviza. Você vai me servir, você vai ser meu empregado. Então, são pessoas que tinham sofrido muito. Eles três sofreram horrores, viram coisas terríveis, mas uma coisa na resposta dele fica claro para nós. Apesar de tudo que eles passaram, até aquele momento, quando Nabucodonosor faz aquela pergunta para eles, eles tinham fé em Deus. A fé não floresce em nós em grandes momentos de bonança. Quando a vida vai bem, é fácil que a gente se esqueça de Deus, que a gente esqueça tudo aquilo que Ele fez pela gente, tudo aquilo que Ele é. Afinal, estamos dando certo, somos senhores e senhoras do nosso próprio destino. Na verdade, justamente no pior momento, quando as coisas vão mal, é que a fé floresce nas nossas vidas. Isso é um ponto comum a nós. É claro que a fé vem num momento ruim, mas tem um detalhe que é importante. Uma coisa é você ter fé a receber uma notícia ruim. Outra coisa é você perseverar na fé, apesar das diversas negativas que Deus está te dando. Esses homens, eles viram a destruição de Judá. Provavelmente eles pediram pela não destruição de Judá, e Deus disse não. Esses homens viram seus amigos, seus parentes, quizá seus irmãos, sua família serem mortos. Eles pediram para Deus para que isso não acontecesse, e Deus disse não. Esses homens não queriam ser sequestrados por aqueles assassinos, por aquele povo terrível, e Deus disse não. Aqueles homens não queriam ser escravizados, e Deus disse não. Vocês serão sim escravizados. E apesar de tudo isso, eles se mantiveram firmes na fé. A perseverança e a esperança pertence apenas àqueles homens e mulheres que, diante da adversidade, das diversas negativas de Deus, permanecem fiéis a eles. Quando o momento vem, quando vem a hora mais escura de nossas vidas, quando nossas petições são negadas diante do Altíssimo, a esperança virá para aqueles que perseverarem na fé. Na hora mais escura, na nossa hora de trevas, há momentos que nós temos que estar prontos para aceitar a vontade de Deus. Veja bem, na resposta que eles dão para Nabucodonosor é a seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. O que os três amigos estão dizendo é: eu não sei se Deus irá nos salvar. Ele pode querer nos salvar. Ele pode também não querer nos salvar. Mas o fato é que, independente daquela que seja a tua vontade, Nabucodonosor, independente da circunstância em que nós estamos, independente do sofrimento pelo qual nós já passamos e pelo qual nós passaremos, nós seremos fiéis a Deus. Se Ele nos salvar, Ele é Deus. Se Ele não nos salvar, Ele vai continuar sendo Deus e nós continuaremos a adorá-lo. Talvez nós, no lugar desses três amigos, a gente ficasse tentando falar assim: olha, Deus, vem, desce um raio e fulmina esse incircunciso. Ou talvez cobrando de Deus alguma coisa em troca. Afinal, olha só, Deus, não, nós fomos fiéis a você. Está na hora de você ser fiel a gente também. Muitas das vezes a gente quer que Deus seja uma espécie de boneco nas nossas mãos e que a gente pode manipular ele como a gente bem quer e bem entende. Eu não quero passar pelo sofrimento, então Deus, eu fui fiel a você, está na hora de você ser fiel a mim. Mas Deus não age assim. Ele é soberano, ele é onipotente, ele é o todo-poderoso, ele não obedece a nossas ordens. Em compreensão, se nós obedecemos a ordem dele, nós seremos abençoados por ele. Os três jovens, por fim, foram parar dentro da fornalha de Nabucodonosor. Vamos continuar a história? Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, que prendessem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro
a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. No lugar dele, num momento de sofrimento, depois de ter sofrido tanto e ter mantido a perseverança da fidelidade a Deus, você pode ter pensado assim: Deus, eu não mereço ser preso. Deus, eu não mereço ir para dentro da fogueira. Deus, eu não mereço passar pela dor e sofrimento que esse incircunciso, que esse maldito fará com que eu passe. E aqui vem mais uma lição importante que esses 3 amigos nos dão. O Senhor Deus não nos promete nos livrar do sofrimento. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por algum ponto de angústia. Perda de emprego, morte de familiar, doença na família, enfim. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos ruins. O Senhor Deus não nos promete em momento nenhum na Bíblia que nós teremos uma vida muito tranquila, né? Enquanto a gente vive num mundo que é pecador, e aqui mesmo nós teríamos a perfeita harmonia com esse mundo contaminado pelo pecado. A promessa de Deus, de fato, aparece nos versículos subsequentes a esses que nós acabamos de ler. A promessa de Deus é que estarei contigo. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, ou seja, estava muito, muito quente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus com letra maiúscula. No pior momento da vida daqueles 3, quando a morte olhou para eles face a face, naquele momento tenebroso de morte, havia um 4º homem na fornalha. Na provação que eles estavam sofrendo, o próprio rei, os conselheiros, os sátrapas, os governantes, eles olharam para dentro do fogo e viram que ali havia uma 4ª pessoa. E segundo eles mesmos dizem, olha, a aparência dele é diferente. Ele parece o filho dos deuses. Nabucodonosor não sabia o nome daquele homem que estava na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, salvos por ele, também não sabiam o nome daquele homem que estava na fornalha. O próprio Daniel, que era o profeta, não sabia o nome daquele 4º homem que estava na fornalha. Mas eu e você sabemos que naquela fornalha, quem estava ali era o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. Ele veio ao mundo para salvar, naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego. Era um tipo, uma sombra daquilo que viria a acontecer no futuro, quando ele viria ao mundo para salvar eu e você. Nós que seríamos lançados na fornalha no nosso momento final. Nós obtemos a salvação exatamente pelo 4º homem que estava naquela fornalha, e é a pessoa que estará conosco em todos os momentos de nossa vida. E sabe, Jesus Cristo, quando morreu, ele estava sozinho. Não tinha ninguém para acompanhá-lo. Nós éramos Pedro, nós éramos João, nós éramos Tiago, e abandonamos o Senhor para sofrer ali sozinho. A frase final de Cristo, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Prova o quão só Jesus estava naquele momento final em que ele encarava a dor e o sofrimento pelos nossos pecados diante da morte. Ele morreu sozinho, mas a misericórdia dele é abundante e muito rica. E o perdão dele sobre nossos pecados é eterno e eficaz.
E por isso, ele não nos abandona em momento nenhum de nossas vidas. Então, quando a gente estiver nas nossas piores provações, nos momentos de perda, nos momentos de derrota, quando todas as portas se fecharem, quando a morte te olhar nos olhos, você tem que estar consciente e saber que o Senhor Jesus está do teu lado. O quarto homem na fornalha está contigo. Não importa o que aconteça, nada, nem ninguém pode separar esse amor que Deus sente por você, expressado através do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Ele nos salvou e jamais estaremos sozinhos. Que não te falte fé, porque este homem encarou a própria morte, embora inocente, encarou a própria morte pelos nossos pecados. E que não te falte fé no momento tenebroso, no momento terrível, porque está escrito na palavra de Deus: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que tivemos, Senhor, para refletir sobre a sua palavra. Senhor Deus, nos ajude a ter fé. Pai, em momentos difíceis, em momentos de derrota, em momentos, Senhor Deus, que somos confrontados contra a nossa pequenez humana. Sabemos que nós não somos capazes de mover nada nesse mundo, Senhor Deus. Pai, que o Senhor nos encha de fé. Que o Senhor nos toque, Senhor. Que o Senhor esteja presente nesses momentos, Pai. Que nós possamos perseverar, sabendo, Senhor Deus, que a nossa vitória não é neste mundo, Senhor. A nossa vitória é que quando chega o nosso dia, Senhor, que nós estejamos ao teu lado, louvando e glorificando o teu nome. Senhor Deus, que nós tenhamos em mente sempre que este é o nosso caminho, que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, Senhor. Que aquele sacrifício foi suficiente, Pai. E, Pai, que nós possamos nunca nos sentir sozinhos, porque temos a plena consciência que, apesar de tudo, o Senhor está sempre conosco. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por esse culto, por cada irmão que escutou essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, mesmo nos momentos ruins. Muito obrigado por, Senhor, Pai, por ter nos salvado e pela sua grande misericórdia. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos, alguns avisos importantes. Primeiro, nós estamos fazendo a campanha do Agasalho 2022. Tá friozinho, é legal, é gostoso, você ficar ali debaixo do edredom, com a família, mas a gente não pode esquecer que temos irmãos, né, pessoas que não têm essa oportunidade. Então, se você tem um casaco, pode ser até mesmo camisa comum, edredom, manta, cobertor, lençol, por favor, doe. Nós estamos recebendo doação lá na AD Cairós, Rua São Francisco Xavier, 94, Tijuca, Rio de Janeiro, aos domingos, de 8h30 da manhã até meio-dia. Essas doações irão para irmãos que precisam delas, também para lares de idosos, que a nossa igreja ajuda, e também lá para as pessoas do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, quando chega essa época de inverno, fica muito frio. E a gente sabe das dificuldades financeiras que tem ali naquele local. Então, se você tem um casaco aí, qualquer coisa sobrando, manta, cobertor, lençol, por favor, doe. Você vai fazer uma família feliz, quentinha, e também vai ajudar nessa obra de Deus. Domingo agora, nós temos alguns combinados para fazer. 8h30 da manhã, nós temos o nosso momento de oração. É o momento onde nós estamos parando a igreja inteira para orar por diversas causas. Uma igreja sadia é uma igreja que ora, de preferência unida. Na sequência, 9h da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical. No classe de adultos, estamos aprendendo o Sermão do Monte. Não perca, classe única, 9h da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, 10h15 da manhã, nós temos o nosso culto de louvor e adoração. E atenção, porque este domingo, dia 5 de junho, é dia de Santa Ceia, a Ceia do Senhor. É aquele momento onde nós relembramos o sacrifício que ele fez por nós e agradecemos por tudo que ele já nos fez. Bom, além disso, nesta Santa Ceia, nós teremos uma participação especial do cantor Tiago Rodrigues. Tiago Rodrigues estará conosco, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Então, uma programação toda especial este domingo, 8h30 da manhã, momento de oração. 9h, Escola Bíblica Dominical. 10h15, culto de louvor e adoração. E, às 18h, nós teremos aquilo que todo mundo pediu, aquilo que todos esperavam, o retorno do culto noturno. Neste momento, faremos uma vez por mês, no primeiro domingo do mês. Então, este domingo, agora, dia 5 de junho, às 18h, nós faremos o culto da família, o culto noturno da AD Cairós. Domingo, agora, dia 5 de junho, às 18h. Se você quiser e desejar,
5h30, nós também faremos um momento de oração. Então você pode chegar às 5h30, fazer um momento de oração conosco, e às 18 horas em ponto começaremos o culto da família, o culto noturno da AD Kairos. Espero que você tenha um bom finalzinho de quarta-feira, que você tenha um bom aí restante de semana, e nós nos vemos domingo, 8h30 da manhã, lá para o nosso momento de oração.